Colégio Novo Horizonte, turma 7º ano, retomando as aulas anteriores, no segundo capítulo, na página 24 a 28, vamos retomando aqui essa aula, tratando sobre a questão do existencialismo, onde iremos tratar sobre liberdade e determinismo, dizer como é que surgiu, de certa forma. Então, essa liberdade versus determinismo, ela vai surgir da contradição entre duas ideias, chamadas de ideias plausíveis. Primeiro, nós temos aqui uma teoria que afirma que o ser humano tem a liberdade de fazer o que quer. Lembrando que esse fazer o que quer, a gente tem que abrir um parênteses aqui para dizer que esse fazer o que quer tem que ser com limites. É isso que vai ser chamado posteriormente de livre-arbítrio, que se confunde muito. Ter livre-arbítrio em fazer aquilo que deseja fazer, muitas das vezes até prejudicando outras pessoas. A segunda teoria afirma que tudo acontece neste universo. E isso que acontece é determinado por consistências anteriores. Tudo que acontece hoje no universo é resultado, é reflexo daquilo que ocorreu na vida das pessoas no passado. Quem acredita no princípio do determinismo são chamados de deterministas. Todos os deterministas são aqueles que acreditam no princípio do determinismo. Os que não acreditam são indeterministas. Então nós temos os que acreditam, chamados de deterministas, e os que não acreditam, que são chamados de indeterministas. A filosofia da existência ou existencialismo é o conjunto de teorias filosóficas com contradições, né? Nem todas as teorias são aceitas por todos os pensadores. Seu ponto de reflexão e o objetivo estuda a existência humana. Então, qual é o seu ponto de reflexão? É o objetivo daquilo que se estuda. O que nós estamos estudando? A existência humana. Como surgiu essa filosofia existencialista? Marcado pelas incertezas da política, da sociedade, do Estado, que nós vamos chamar isso de quê? De contexto histórico. Então, ela vai surgir justamente nesse meio aqui, ó, nessa situação aqui de mercado, nessa situação aqui da política, do Estado, da sociedade, dessa estrutura, dessa organização, desses. Então, a teoria sobre o existencialismo vai nascer um pouco sobre essa compreensão em relação à política do Estado, ou seja, essa incerteza da política e da sociedade dirimida pelo Estado é que vai dar prosseguimento à existência do existencialismo. Então, o ícone dessa corrente filosófica, vamos chamar então aí de quê? Qual é a afirmação? O homem não nasce pronto ou acabado, ele se faz ao longo da vida. Então essa teoria vai dizer isso aqui, que o homem ele não nasce pronto, preparado, mas ao longo da vida ele vai se preparando, ele vai aprendendo, ele vai adquirindo novos hábitos, ele vai adquirindo novos conhecimentos. Então ele não nasce pronto ou acabado, ele vai se formando gradativamente a partir do processo do conhecimento. Ele não nasce sendo isto ou aquilo, como os demais seres nascem, muito pelo contrário. Então, a sua teoria, no caso aqui, a existência precede a essência na vida humana. A existência precede a essência na vida humana, ou seja, o que é preceder? É aquilo que está antes. O homem primeiro existe, só depois desenvolve suas características. Os principais traços que caracterizam o existencialismo são, primeiro, o ser humano é representado por meio de uma realidade imperfeita e incompleta, e por esse motivo vive grandes riscos e ameaças. A liberdade do homem é limitada, está condicionada a constâncias, ou seja, a circunstâncias históricas da vida. A liberdade do homem é limitada, portanto, se é limitada, ela está condicionada a algumas circunstâncias humanas na vida dele. Então, a vida humana é caracterizada pela finitude e pela fragilidade. E por esse motivo, fala-se muito mais nos sofrimentos, nas doenças, nas dores, na perda, nas lutas contra
as injustiças. As reflexões acerca do existencialismo, ela vai surgir justamente no século XX. As reflexões acerca desse existencialismo que vai nascer nesse século XX, ela vai trazer uma série de reflexões sobre a liberdade. Então, o que é essa liberdade? Ela é entendida aqui como uma interrogação da existência humana. Então, a liberdade é uma questão filosófica central no estudo da existência. A liberdade na antiguidade, em Aristóteles, o que Aristóteles vai falar sobre a liberdade? Ele apresenta na sua obra Ética a Nicomedes, ele diz o seguinte: é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir. Esse que tem o princípio de agir ou não agir, ele é livre para escolher aquilo que quer. Para Aristóteles, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis de ser realizadas e decisões ou ato voluntário. Você tem a liberdade de decidir o que faz e a liberdade de decidir o que quer fazer ou o que não quer fazer. Então, a liberdade como uma interrogação da existência humana. Para ele, isso é importante também estar tratando dessa questão. É uma questão filosófica central no estudo da existência. Aí temos a liberdade na antiguidade, em Aristóteles, ele vai dizer: é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, que nós já colocamos, né? Então, a liberdade é o princípio para escolher ou não escolher. Você diz o que quer ou o que não quer. Liberdade no período helenístico compreende o resultado dos contatos dos gregos com diferentes tradições. Daqui nasce, então, uma cultura preocupada com as questões sobre ética que aflige o indivíduo. A liberdade em Spinoza. O que Spinoza vai falar sobre a liberdade? A liberdade não é dada, pode ser conquistada. Então, você não tem liberdade de graça, você tem que conquistar a sua liberdade. Então, o ser humano não é livre, mas a liberdade é uma possibilidade humana. Ele não é livre, mas ele pode ser livre. É uma possibilidade, depende dele, se ele quer ter essa liberdade ou não. Então, a liberdade para Descartes. A liberdade para Descartes é motivada pela decisão do próprio indivíduo, mas essa vontade depende de outros fatores, como dinheiro, tá certo? Bens materiais. Se ele tem essa condição de ter liberdade, ele tem que ter a condição financeira, segundo aqui o pensamento de Descartes. Liberdade, segundo Kant, ele diz o seguinte: ser livre é ser autônomo, decidir as regras a ser seguida racionalmente. Então, a liberdade só ocorre através do conhecimento das leis morais. Se não tiver conhecimento das leis morais, não haverá liberdade. Essa afirmação é do nosso pensador Kant.